Fala galera, continuando aqui a brincadeira, se liga só. De onde esse negócio de paralelismo sintático? O que é paralelismo sintático? É quando eu tenho duas expressões no mesmo valor e eu traço um paralelo entre elas. Inclusive aqui com isso, a gente consegue, na verdade, desconstruir uma falácia, só que é uma falácia perigosa, porque ela é vista como uma verdade praticamente universal, absoluta. O que a gente aprendeu na escola em relação à preposição e conjunção? A gente aprendeu que a conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática e que a preposição liga palavras de funções sintáticas diferentes. Cara, isso ocorre com a preposição em 99,9999999% dos casos. Uma exceção. Aqui, ó, com as expressões adverbiais com palavras repetidas. Porque pensa bem, se o frente a frente aqui, se o cara a cara, o gota a gota é uma adjunta adverbial, nós temos um adjunto adverbial com dois núcleos. Então, por isso são palavras de mesmo valor sintático. E aí nós conseguimos traçar um paralelo entre essas duas palavras. Aí o que vai acontecer diante da primeira palavra vai acontecer diante da segunda. Por isso que é um paralelismo sintático. Mas veja que diante da primeira palavra nós não temos nada. Isso significa que nós não temos o que aqui? Nós não temos artigo. E se nós não temos artigo diante da primeira palavra, o que não vai ter diante da segunda? Artigo também. E aí, com isso, a gente consegue definir que o a é uma preposição. E como assim? Por que uma preposição? Ora, porque está ligando duas palavras. E aí, com isso, a gente consegue, na verdade, perceber que a preposição liga, na verdade, quaisquer palavras. Na maioria das vezes, palavras de funções sintáticas diferentes, mas também pode ligar palavras de mesma função. Ah, mas isso aí é mole, Sidney. Eu já tinha estudado, eu já tinha visto que expressões com palavras repetidas não têm crase. Detalhe, isso aqui é a base para algo muito pior. Mas antes de entrar nesse algo muito pior, eu vou mostrar uma outra paradinha aqui para eu não esquecer. Porque se eu enveredar para a parte mais perigosa, pode ser que eu esqueça a observação que eu vou fazer aqui agora. Então já vou fazer logo de cara. Em concurso, de vez em quando, o avaliador é mais esperto do que muita gente. E aí ele acaba derrubando o candidato fazendo uma frase como esta aqui, ó. Napoleão declarou guerra. Apaga, filho. Ah, não quer apagar não? Vamos lá. Deixa eu... Declarou guerra à guerra. Aí o cara coloca uma frase como esta na prova e meio mundo não vai colocar o quê? O acento. Porque vai pensar, ora, palavras repetidas, não tem crase. Mas não é só o fato de ter uma palavra com a mesma grafia. Não tem crase nas expressões adverbiais com palavras repetidas. Cara a cara, gota a gota, dia a dia, frente a frente, passo a passo, ombro a ombro e por aí vai. Não existe a expressão adverbial guerra a guerra. Por um acaso você já viu alguém falando guerra a guerra? Nunca viu isso. Aqui calhou de termos palavras grafadas da mesma forma. E se você avaliar o contexto, você vai perceber que aqui nós temos um verbo, que é o verbo declarar, representado pela forma verbal declarou, que tem um sujeito, que é o Napoleão, e que nesse contexto o verbo é transitivo direto e indireto, é um verbo bitransitivo. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. No caso, ele declarou o quê? Guerra é o objeto direto. A quem? A guerra é um objeto indireto regido pela preposição a. Se você pegar guerra e colocar Irã, olha o que vai acontecer aqui, ó. Napoleão declarou guerra ao Irã. Opa! Então aqui tem o quê? Tem crase. Então cuidado, tá? Agora, qual é o grande perigo que tem aqui? Vou mostrar para vocês numa telinha em branco. A Parmê fazia assim, ó, de segunda a quinta, com crase.
promoção do refil ou do rodízio, R$ 29,90. Durante um tempo, eles chamaram promoção do refil. E aí você está perguntando assim, ué, mas não é o rodízio? É porque não era só a pizza à vontade. Era a pizza e o refil de refrigerante, de suco, de água, que o cara podia beber à vontade, além da pizza. Pô, valia a pena pra caramba. Pagava R$ 29,90, às vezes R$ 29,90 não compra nem uma pizza, né? Grande família, não compra. O cara pagava R$ 29,90 e podia comer à vontade, ia para dar prejuízo. Comia um monte de pizza, bebia um monte de refrigerante e, pô, maravilha. Mas aí observa, quando eu boto de segunda a quinta, o meu conhecimento de mundo permite saber que sexta, sábado e domingo não fazem parte da promoção. Então, obviamente, sexta, sábado e domingo eu vou pagar o quê? Mais caro. Mas entre segunda e quinta eu vou pagar esses R$ 29,90. Só que é o seguinte, olha como é que o cara colocava. Ele colocava com crase. Por que ele colocava com crase? Das duas, uma. Ou porque ele enxergava uma força no ar, igual o seu Joaquim, ó, de segunda a quinta, ou porque ele simplesmente reproduziu o erro. Ele viu esse erro em outros locais e passou a reproduzir também. Para amenizar o erro da Parmê, eu já vi esse erro na porta da biblioteca da PUC e no teatro da Unirio. É claro que na porta da biblioteca da PUC não foi nenhum professor da PUC que colocou, né? Foi algum auxiliar administrativo da PUC que colocou lá. Agora, pensa comigo, o cara é burro? Não, o cara não é burro. Ele só reproduz algo que já está consolidado no dia a dia. Agora, como é que eu consigo afirmar que aqui não tem crase? Por conta do paralelismo sintático. Veja que eu tenho uma expressão adverbial. É uma expressão adverbial, de tempo. Eu tenho duas palavras de igual relevância aqui. Eu tenho segunda e eu tenho quinta. E eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra vai acontecer diante da segunda. Então, o que tem diante da primeira palavra? Tem a preposição de. E se só tem preposição de um lado, o que vai ter do outro? Apenas preposição. Então, de segunda a quinta, não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra, jamais terá crase. De segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a quarta, porque a verdade é que esses dois termos são apenas preposições. Tanto que se eu falar assim, ó, galera, pega aí uma folhinha e vamos fazer uma redação de 20 a 30 linhas. Não tem crase, ó, de 20 a 30 linhas. As duas estruturas, apenas preposições. Agora, é possível ter crase numa expressão como esta? É, só que eu teria que colocar assim, ó. Eu teria que colocar da segunda à quinta. Agora teria uma crase obrigatória. E por quê? Ora, veja o que tem antes de segunda. Deixa eu até colocar mais perto, que eu coloquei tão longe. Veja o que tem antes de segunda. Tem o da. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. E se tem preposição mais artigo de um lado, o que tem que ter do outro? Preposição mais artigo. Então, da segunda à quinta tem crase, porque, na verdade, da alguma coisa a outra sempre vai ter crase. Da segunda à quinta, da segunda à sexta, da segunda à quarta e por aí vai. Aí você vai pensar assim, mas sempre? Sempre. Até se eu falar assim, ó, galera, pega aí a apostila e vamos fazer os exercícios da página 10 à página 15. Tem crase do mesmo jeito. Até aí tudo bem? Tranquilo? Detalhe, por que isso daqui é um prato cheio para cair em prova? Porque além de ser um erro do cotidiano, coisa que já é o suficiente para derrubar muita gente, é também um caso de paralelismo sintático, coisa que nem todo professor, infelizmente talvez pela falta de tempo, chegue, né, a aprofundar. Agora, além disso, tem um outro aspecto. Vocês viram que a gente já falou sobre morfologia e já falou sobre sintaxe. Agora entra a semântica. Essas duas estruturas, elas são semanticamente diferentes. A interpretação é diferente. Veja que na expressão de segunda a quinta não tem a presença do artigo.
Então, nós aqui generalizamos, nós estamos falando de qualquer semana. Então, essa é a expressão que a Parmê deveria utilizar. Enquanto existir esta promoção por R$ 29,90, entre segunda e quinta, eu vou pagar R$ 29,90 durante o ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, dezembro, vou pagar. Então, por exemplo, se eu cismar de ir hoje a Parmê, e aí hoje é segunda-feira, vou pagar R$ 29,90. Cismei de hoje, mas hoje é quarta-feira, vou pagar R$ 29,90. Aí eu estou, sei lá, no início do ano, janeiro, vou pagar R$ 29,90. Ah, não, eu estou em outubro, vou pagar R$ 29,90. Ah, mas se eu for sexta? Aí sexta, em qualquer época do ano, você vai pagar mais caro. Aí se eu for sábado, em qualquer época do ano, você vai pagar mais caro. É isso. Agora, quando a gente coloca da segunda a sexta, veja que agora tem a presença do artigo. Então não é mais qualquer semana, é uma semana especificada. É a semana seguinte, é a próxima semana. Seria mais ou menos assim, ó. Imagina que o LAC é um preparatório para concursos. E tem o personal coach, não tem o personal coach? Então o Luiz criou o personal coach, monta ali a turma para você, coisa e tal. E aí no LAC vai ter aula de segunda a sexta, né? Vamos ampliar, de segunda a sexta. Enquanto existir a tua turma, você vai ter aula de segunda a sexta. Isso te mostra que não tem aula quando? Sábado nem domingo. Mas entre segunda e sexta tem aula. Então se você ligar seu computador na quarta-feira, vai ter aula. Se você ligar na terça-feira, vai ter aula. Se ligar na sexta-feira, vai ter aula. Agora, Luiz vai criar uma semana de aulões gratuitos de língua portuguesa. Só correção de exercícios. Aí vai aparecer uma propaganda no LAC assim, ó. Da segunda a sexta, aulões gratuitos de língua portuguesa com o professor C.J. Martins, correção de exercícios. Pá! Aí botou lá. Para a gente saber quando vai ser esse da segunda a sexta, é o contexto. Então, vamos supor que nós estejamos, por exemplo, em janeiro. Vou pegar isso aqui, ó, em janeiro. Na primeira semana de janeiro. E aí aparece essa propaganda. Pá, 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 pá. Quando é que vai ter essa semana de aulões gratuitos? Já na segunda semana de janeiro. Então não adianta você cobrar em fevereiro. Imagina a Parmê, por exemplo. Imagina a Parmê. A gente não colocou ali que de segunda a quinta deveria ser a propaganda da Parmê? Enquanto existir a promoção, você vai pagar R$ 29,90? Enquanto existir a promoção. Enquanto existir. Agora, imagina que eu sou o gerente da Parmê, vocês são os clientes, eu falo assim, ó, galera, promoção especial do dia. Da segunda a quinta, refil apenas R$10. Ouviram bem? R$10. Se eu falar isso em janeiro, você vai poder cobrar só na próxima semana. Então, se for no início de janeiro, primeira semana de janeiro, você pode cobrar na segunda semana de janeiro. Se for no final de janeiro, por exemplo, você pode cobrar na primeira semana de fevereiro. Mas você jamais poderia cobrar isso em outubro, por exemplo. Por quê? Porque é só na semana seguinte, ela está especificada. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, é parecido com aquele negócio de horário, não é? Do relógio. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor LAC. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula. 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.